Aqui me chamam de mito, não sei porquê, mas você realmente é o mito da nossa liberdade. E a liberdade é o V0, é o início para qualquer coisa. Sem ela, não somos ninguém. Somos apenas um vegetal. Musk, muito obrigado por esse momento. É um momento de satisfação muito grande para todos os brasileiros. Não é apenas para o governo e alguns empresários que estão aqui. Para todos nós. Nós queremos, de mãos dadas contigo, colaborar para que o mundo seja melhor para todos. Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de abril de 2024, são 8 horas da manhã. Elon Musk respondeu post de Moraes e perguntou a ministro por que tanta censura. Esse caso estourou ao longo do dia de ontem e começou uma suspeita generalizada da sociedade sobre quais seriam as intenções do multibilionário norte-americano Elon Musk, que tem entre os seus planos chegar a Marte com naves espaciais que ele desenvolveu numa empresa aeroespacial. E Bolsonaro está envolvido nesses planos e está sendo preparada uma conspiração entre os dois que agora vem a público. Musk é o dono do antigo Twitter e presidente executivo da Tesla, que faz carros elétricos, e da SpaceX, que faz naves espaciais, aqueles foguetes que decolam e pousam de pé. Em publicação em que o Alexandre de Moraes parabenizava o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pelo seu cargo em 11 de janeiro, o empresário questionou o porquê de tanta censura no Brasil. Aqui você tem o post do Alexandre de Moraes, parabéns ao ministro Ricardo Lewandowski, etc, etc, e o Elon Musk. Por que você impõe tanta censura ao Brasil? No início da tarde do sábado, deste último sábado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro respondeu a Musk no mesmo post, dizendo estar fazendo um requerimento para a audiência da Câmara, incluindo o representante da empresa. Ao longo dos últimos anos, Moraes tomou várias medidas frente a perfis de redes sociais e tanto via STF quanto o TSE determinou a suspensão de uma série de contas de alvos de investigação, inclusive de parlamentares do PCO, partido de esquerda. Tal atuação se intensificou em meio às eleições de 2022. Bom, o fato agora é o seguinte: vaza um plano de aliança entre Musk e Bolsonaro. Vem a público a razão de esse caso estar aí voltando à tona sobre um post que o Musk escreveu em janeiro. Antes de falar disso, porém, é bom ver a resposta que Musk deu ao Alexandre de Moraes, dizendo que vai levantar restrições ao X determinadas pela Justiça do Brasil. O dono da plataforma não detalhou a que decisões judiciais se referia, mas insinuou que pode fechar a operação do Twitter no Brasil. Depois de usar sua conta no Twitter para responder a uma publicação de Moraes e questionar a atuação do STF, Musk afirmou que sua plataforma está levantando todas as restrições determinadas pelo judiciário brasileiro. Esse magnata se descreve como um absolutista da liberdade de expressão. Não exemplificou a que decisões judiciais se referia, mas afirmou que pode ter de fechar a operação no Brasil ao desobedecê-las. Ou seja, o Elon Musk planeja confrontar o STF suspendendo as restrições impostas pelo STF a contas de bolsonaristas, por exemplo, aquele Alan dos Santos nos Estados Unidos. E aí então o Elon Musk
cria essa situação conflitiva com a Suprema Corte de Justiça do Brasil. Mas voltemos ao plano dele. O Elon Musk ajuda o Bolsonaro em tribunal internacional contra Moraes. A declaração de guerra de Elon Musk a Alexandre de Moraes gera efeitos políticos que extrapolam o fla-flu que tomou conta da rede social. A declaração de guerra de Musk a Alexandre de Moraes ontem gera efeitos políticos que extrapolam o fla-flu que tomou conta do Twitter, o hoje X, e a postagem do bilionário, um dos empresários mais conhecidos do mundo, inflama o cenário internacional. Ao dizer que Alexandre de Moraes promove censura no Brasil, Elon Musk forneceu munição para uma campanha global encabeçada por bolsonaristas que começa a ganhar corpo. Trata-se do ingresso de ações em tribunais internacionais contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A avaliação do núcleo de Bolsonaro é que, com Moraes exercendo forte influência sobre seus pares na corte, a condenação de Bolsonaro alvo de inquéritos é certa e por isso faz-se necessário atrair a atenção internacional para o que considera uma tirania em curso. Nesse sentido, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Nicolas Ferreira preparam uma petição à Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, que mira Moraes. Um anexo contendo declarações de Elon Musk deve ser incluído. O blogueiro Alan dos Santos, foragido do STF, que vive atualmente nos Estados Unidos, já depôs a OEA e criticou Alexandre de Moraes. A petição pública de Elon Musk, dono do X, reforça o discurso encampado por bolsonaristas e, mais do que isso, deve ser anexada em batalhas judiciais. Então há todo um plano envolvendo envolvendo Bolsonaro e Elon Musk, e esse plano envolve uma tentativa de desmoralizar diante do mundo o poder judiciário brasileiro. Eis uma das várias razões para que se pare de dar essa liberdade toda a Bolsonaro, porque ele está fazendo isso para constranger a justiça e atrapalhar as investigações contra si e tentar se colocar acima da lei brasileira. Ele já convocou uma manifestação para o Rio de Janeiro no dia 21 desse mês, e nessa manifestação ele vai voltar a atacar o STF e com isso tentar embaraçar as investigações. O STF precisa agir, precisa dar uma demonstração a Bolsonaro de que ele é suspeito de crimes gravíssimos e não pode continuar agindo dessa maneira. E nesse sentido, o fato de a Procuradoria-Geral da República ter negado a prisão preventiva dele, isso só fortalece o Bolsonaro em seus planos de desafiar as leis brasileiras. Enquanto isso, Michele Bolsonaro é preparada para ser o plano B de Bolsonaro em 2026 e faz filiação feminina disparar no PL. A ex-primeira-dama pode concorrer tanto no Planalto como no Senado. Desde que a campanha online do PL começou, há 6 meses, 29.514 mulheres entraram no partido. Desde que o PL começou a campanha de filiação online, há 6 meses, 30 mil mulheres entraram no partido, quase 30 mil, 29.514. O número corresponde a quase 8% da representação feminina na sigla, estimada hoje em 371 mil pessoas. O avanço é atribuído à cúpula liberal e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que há um ano preside o PL Mulher. Michele tem sido preparada nas fileiras do PL para ser uma espécie de plano B do bolsonarismo. Ela vai sair ou a senadora ou candidata a presidente, mas a aposta agora é que ela pode ser o plano da extrema-direita para enfrentar Lula. O governo Lula escala ministros para receber líderes evangélicos, mas os religiosos temem ataques de bolsonaristas e evitam holofotes por hora. O que acontece? O Lula está mantendo contato, segundo essa matéria, com grandes igrejas evangélicas. E o que acontece é que essas igrejas estão sim conversando com o Lula
mas não querem que nada disso venha à tona para não ser atacadas. Ou melhor, nada disso venha à tona, está vindo agora à tona nessa reportagem do jornal Folha de São Paulo. Porém, os nomes dessas grandes igrejas a que a matéria se refere é que está em segredo, porque essas igrejas, segundo a mesma matéria, temem que as negociações não cheguem a lugar algum, e então seria inútil sofrer desgaste com ataques prováveis do bolsonarismo se o acordo não se concretizar. Atacado por Caiado, o desembargador deixou caso que envolve o primo dele. Veja só, esse governador de Goiás, ele atacou esse desembargador que deu uma decisão contra a família do Caiado, e o Caiado de lá da China, ele estava na China, atacou esse desembargador, e o desembargador o que é que fez? Pediu para sair do caso e se declarou suspeito, ou seja, ficou com medo. E o Ciro Gomes parece que só piora, né? Agora ele insinua que uma senadora petista é prostituta e diz que ela é assessora de assuntos de cama. Veja só, essa é outra excrescência da política brasileira, da qual, pelo menos essa, o país está se livrando pela via eleitoral. Se não enfrentarmos a tentativa de golpe, o próximo que perder a eleição também vai achar que pode articular golpe, diz o Barroso. E é basicamente isso, né? A necessidade de prender Bolsonaro, de punir Bolsonaro, é uma só: é mostrar que esse crime não compensa a outros que pretendam cometê-lo. O Congresso vê o Lula acuado e propõe regulamentação da reforma tributária à revelia de Fernando Haddad. A oposição quer desfigurar a reforma tributária conseguida pelo Haddad, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, distribuiu para comissões as propostas apresentadas por frentes parlamentares. E o julgamento de Moro vai deixar precedente. Aquilo que resultar desse julgamento do Moro, primeiro no TRE do Paraná e depois no TSE, vai valer para as eleições deste ano, inclusive. Se passarem pano para ele, a eleição de 2024 vai virar uma lavanderia de dinheiro. E o Congresso tem 11 projetos em discussão para evitar que o STF julgue parlamentares, porque se o STF julga parlamentares, esses parlamentares não têm a quem recorrer. Processo no STF anda muito mais rápido. O STF quer colocar todos os parlamentares naquele tribunal para ser julgados, para não ter passação de pano em primeira instância, e o Congresso resiste. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.